Glória a Deus. Gente, que coisa linda, né? Que testemunho de fé, né? De confiança no Senhor. E hoje é o culto da vitória, né? Isso é uma grande vitória. Soraya sempre foi uma menina, assim, de exemplo, né? Que a gente vê, assim, Deus agindo na vida dela, né? E ela carrega esse exemplo e passa, né? Aos demais. Isso é muito importante. E ela sempre comentou, né? Sempre se espelhou muito na avó dela. E esse legado fica. E esse legado vai ficar para o seu filho também. Que Deus abençoe. Fábio, estamos muito felizes, viu, com a sua presença. Surpresa mesmo, né? Que bom, maravilha. Vamos orar, já passar, né, para a nossa leitura da noite. Esses testemunhos maravilhosos, hinos maravilhosos, a gente não quer nem parar, né? Se pudesse, né, Josinho? A gente esticava aí até a meia-noite, mas a gente tem ética, né? E vamos dar continuidade já na pregação. Eu vou pedir para a irmã Maria Alves fazer essa oração já passando para a Helena, amém? Glória a Deus. E que todos venham receber do Senhor a vitória, amém? Os irmãos, com santa e gloriosa Pai do Senhor, vamos orar para essa noite. Melanie, venha. Nós podemos orar para Deus abençoar. Senhor Deus, na cuja hora dessa noite, estamos aqui com a tua filha, Senhor. Usa ela, Pai, segundo a tua vontade. Prepara os nossos corações, Senhor, para os nossos ouvidos, para ouvir a tua palavra. Senhor, tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Estamos felizes com os testemunhos que já foi dado aqui. Senhor, tu és maravilhoso, Senhor. Opera maravilha em nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de gratidão, né? Estarmos aqui na casa do Senhor juntos, né? Sem dúvida, a igreja é o melhor lugar para nós estarmos. E hoje, nessa quinta-feira, nessa quinta em que vocês sempre se reúnem para adorar a Deus, em busca, né, das vitórias que o Senhor tem para nós, né? Irmãos, eu estou aqui também porque eu também estou, né, em busca de vitórias. Quem tem aí um motivo para estar em busca de vitórias? Amém. Glória a Deus. E o Senhor, graças a Deus, Ele tem para nos dar, né? O Senhor tem coisas maravilhosas para nós, né? Só que o Senhor, Ele, em tese, Ele já nos deu tudo, não é? O Senhor, Ele já nos deu o perdão, Ele já nos deu a graça, Ele já nos deu a salvação, não é? E até está escrito aqui, ó, lindamente, assim diz o Senhor, a minha graça é tudo que você precisa, né? Não é isso? Só que nós somos humanos, não é, gente? Nós temos necessidades humanas. E o Senhor, Ele tem interesse nas minhas necessidades, nas necessidades de vocês. Porque o Senhor conhece o nosso coração. E Ele sabe daquilo que nós precisamos. Às vezes nós estamos precisando de um trabalho, só o Senhor sabe aquilo pelo qual nós estamos passando. Às vezes você tem um trabalho, mas aquele trabalho está te dando trabalho, né? E está difícil de conviver com isso. Às vezes é o seu relacionamento, às vezes é uma enfermidade. Diversos são os motivos pelos quais nós precisamos nos render nos pés do Senhor para que a gente possa buscar, né, as nossas vitórias, né? Deus, ele aumenta sempre, Ele nos dá a esperança, né, que nós podemos alcançar através dele, né? E Deus não está de olhos fechados, não, irmãos. Deus está vendo lá de cima as nossas necessidades, né? Ele sabe pelo qual motivo nós temos nos ajoelhado, né? Pelo que nós temos buscado. E às vezes tem irmãos que estão passando por provas muito difíceis. Algumas provas mais fáceis, mas isso não importa, porque o Senhor tem vitória para te presentear, né? Amém? Lá em Deuteronômio 28:5, 28, versículo 5 diz assim, versículo 1, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus,
e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes dou, aí lá já no versículo 2, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Então, irmãos, vamos andar em obediência na palavra para que o Senhor possa nos olhar lá de cima e nos abençoar. Abra sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 6. Eu escolhi esse capítulo de 2 Reis, capítulo 6. É um capítulo que tem uma história maravilhosa, que eu gosto muito. E o meu esposo Cassiano me perguntou no final de semana: você já escolheu o texto? Eu falei: escolhi. Ele falou: qual texto vai ser? Eu falei: aquele que está em 2 Reis, capítulo 6. E quando antes de olhar, ele falou: o que você acha que esse texto tem a ver com a vitória? Aí eu disse para ele: não sei. Mas eu estava brincando com ele, porque na verdade, esse capítulo tem uma história maravilhosa e que nos traz um grande ensinamento sobre vitória. Capítulo 6, a partir do versículo 8. E eu vou ler aqui para os irmãos. Querido Deus, nós estamos abrindo as nossas Bíblias para ler a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, através dessa palavra. É o que te pedimos no Teu santo nome. Amém. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu-lhe um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É que Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Quando saiu, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele aproximou-se. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenham medo. Aquele que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então Eliseu orou: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. E aí eu vou ler só até aqui, mas os irmãos conhecem o final dessa história, né, em que o rei de Israel, depois de seguir as interações do profeta Eliseu, vai mandá-los para casa. E Israel vai sair vitoriosa novamente, né? Ela vai sair novamente. Irmãos, o contexto aqui era esse. O rei da Síria se levantava bravamente contra Israel diversas vezes. E todas as vezes que ele se levantava contra Israel, o Senhor revelava tudo a Eliseu. E Eliseu contava ao rei, Israel vitoriosa novamente. Só que dessa vez,
Quando o rei da Síria descobre que Eliseu é quem dá as informações ao rei, ele vai atrás de Eliseu, né? E aí é o momento em que o seu servo, ele se desespera quando ele vê os carros e os cavalos que estão rodeando e cercando a cidade. Como foi que Eliseu se comportou diante dessa situação? Aqui diz que Eliseu se conformou de forma extremamente confiante. Por que Eliseu estava extremamente confiante? Porque ele sabia quem era Deus. Irmãos, nós temos que saber quem é o nosso Deus. Se nós queremos alcançar vitórias, nós temos que conhecer o Deus ao qual nós servimos, né? E aí, gente, aqui é a primeira coisa que nós temos que aprender para alcançar as nossas vitórias: confiar naquele em quem pode nos conceder a vitória, né? O nosso Deus, ele é poderoso para nos entregar aquilo pelo qual nós estamos orando, né? E o mundo, ele vai te dizer o contrário. Ele vai te dizer que nós devemos confiar em nós mesmos. Mas o Senhor não. Ele vai te revelar que não, que você deve confiar nele e na palavra dele. Porque através da palavra, o Senhor vai te revelar aquilo que precisa ser lhe entregue. Algumas pessoas vão dizer que você precisa ter autoconfiança. E autoconfiança é mesmo importante. A gente precisa de autoconfiança para a nossa saúde e para o nosso bem-estar, né, psicológico. Mas nós não podemos nos esquecer de Deus. Primeiro, Deus. Deus em primeiro lugar para quem quer alcançar a vitória. E eu até fui na internet e coloquei, queria algum assunto sobre confiança, e lá dizia assim: quer alguém em quem confiar? Era uma pergunta. E acreditem, a resposta não era Deus. A resposta é: acreditem em si mesmo. É isso que o mundo tem para você. Ele quer te dizer que você deve confiar em si. E é por isso que muitas vezes de manhã a gente ora e coloca nas mãos do Senhor aquele problema e vai trabalhar, vai cuidar das coisas de casa, fazer os seus afazeres diários, confiando que o Senhor vai cuidar para você, certo? Mas aí depois, mais tarde, já no fim do dia, alguém fala para você que você pode, que você tem condições, e você se esquece e vai lá e tira das mãos do Senhor, porque você confiou em si mesmo e esqueceu quem era o dono da vitória, não é? Então, vamos buscar a confiança em Deus. Não confie em si mesmo, porque se você confiar em si mesmo, a chance dos seus planos serem frustrados é grande, né? É muito grande. Lá no versículo 14, né, olha o que ele disse lá no versículo: ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Vejam quão bem preparado estava este exército, com carros e cavalos, porque só exércitos com grande poder e com muito dinheiro tinha cavalos e carros. E Israel, no passado, não tão distante, ele tinha sido escravo no Egito. Ele não tinha as grandes habilidades de um exército. Todas as vezes que Israel alcançou a vitória, não foi pelo seu poder e pelos seus méritos, foi por honra do Senhor. Foi porque o Senhor os concedeu. Não foi por eles. Então, não foi por força, irmãos. Não é pela força que nós vamos alcançar as nossas também. É pela confiança no Senhor. Não importa o quão bem treinados nós possamos ser. Se nós não estivermos em obediência à palavra do Senhor, estivermos andando no caminho do Senhor, não vou dizer que você não vai receber, porque os planos são de Deus.